Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Texto conhecido, mas eu quero ler com você 1:9. Diz assim, acompanhe aí comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda a 7 igrejas. Diga, 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Diga, 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Diga assim, no meio dos candeeiros, João viu Jesus, com vestes alares e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi cair do céu, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Diga assim, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo de louvor tão gostoso, tão precioso. Queremos dar como igreja toda a glória, todo louvor ao Senhor. Obrigado pela vida da Gabriele, consagrada, apresentada ao Senhor, por cada coração que entrou aqui nessa noite, por aqueles que estão conectados conosco, Pai, que essa palavra também fale aos corações. Pai, minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento e que Teu Espírito traga, nos ensine em tudo aquilo que o Senhor quer, que eu possa ser um instrumento do céu, Pai, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um texto conhecido, e eu quero trazer algumas coisas pontuais para nós, então esteja atento. João é um apóstolo de Jesus. João, ele agora está idoso, ele é o último dos apóstolos vivos, maioria não, todos eles já estavam mortos, e João, ele está refugiado nessa ilha, e ele está nesse momento, talvez como mais um dia, talvez fazendo o que se faz numa ilha, sei lá o que, tomando uma água de coco, e ele escuta uma voz, mas essa voz agora é como de uma trombeta, e eu quero chamar a tua atenção, porque às vezes a gente não percebe. Eu estou falando de um homem que viveu 3 anos com muita intimidade com Jesus. João,
era o apóstolo amado de Jesus, era aquele no qual reclinava sua cabeça no peito de Jesus, era qual aquele tinha intimidade com Jesus, é aquele que tomava café, que almoçava, que jantava, que via os milagres, aquele que foi direcionado, instruído, aquele que se tornou apaixonado por Jesus, aquele que no último momento de cruz ele estava lá. João era uma pessoa que tinha afinidade, que tinha intimidade. Mas no entanto, nesse momento, João ele escuta uma voz que ele não reconhece muito, porque ele está acostumado com uma voz que era muito mais um sussurro, que era muito mais um gemido, que era muito mais... você imagina Jesus lá na cruz, quando está dizendo está consumado, quando está dizendo, Senhor, se é possível, passa de mim isso. Não, agora João escuta uma voz como que de muitas águas, como uma voz de trombeta. João, ele está acostumado a ver Jesus, mas agora ele vê um Jesus glorificado, com as suas vestes talares. Ele não vê mais com uma roupa suja, com uma roupa de pano. Ele não vê mais agora aquele mestre que talvez seria um cordeiro, sendo maltratado, sendo cuspido. Não, agora ele vê um Jesus imponente, agora ele vê algo maravilhoso, glorificado, e diz toda a narrativa de João. Agora aqueles olhos não é igual você vê do filme do Mel Gibson, cheio de sangue, aquele olho, coitado, todo judiado. Não, agora dos seus olhos são como chamas de fogo, o seu cabelo agora não está sujo de uma coroa de espinho, não, ele é branco como a lã. E para um homem que está acostumado a viver 3 anos ali com Jesus, ele não consegue ficar de pé. Diz o texto que João cai como morto. Então Jesus ele tem que pôr a sua mão direita sobre João e falar: João, você precisa levantar, que eu tenho algo poderoso para você escrever agora, João. Eu realmente estive morto, mas eu sou o primeiro, o último. Eu estive morto, mas eu venci essa morte, e eu tenho a chave hoje do inferno, eu tenho a chave da morte, eu sou aquele que triunfou sobre o pecado. João, levanta que você precisa escrever algo. E João, então ele começa a escrever, talvez um dos maiores livros, de maior profecia, de maior revelação. Não sei se você sabe, a palavra Apocalipse significa revelação. Muita coisa se cumpriu, muita coisa ainda não. Mas é um dos livros que mais chama atenção. E João, nessa glória, então ele começa a escrever o Apocalipse. E me chama a atenção 2 coisas. E para não dar ciúmes, eu quero falar uma delas. Para vocês dois. Que foi uma palavra que Deus mexeu muito comigo como pastor. Quero falar para os pastores. Diz o texto que João vê 7 estrelas na mão direita, e vê 7 candeeiros, e Jesus andando no meio dos candeeiros. Mas o versículo 20 fala assim, sobre o mistério disso aí. Aquelas estrelas que você viu na mão direita são os pastores, são os anjos. E essa palavra Deus já me levantou, então vou falar para vocês e para os futuros pastores, em nome de Jesus. Amém. Deus cuida, Deus anda no meio da igreja, mas do pastor, ele sabe das nossas renúncias, das nossas lutas, das nossas guerras. Mas diz o texto que ele cuida da tua casa, da tua família, dos filhos, que nós estamos na mão direita, e ele cuida isso sobre nós. Amém. Mas sobre os candeeiros, que são as igrejas, quando João olha, a visão dele foi Jesus cuidando da igreja, Jesus andando no meio da igreja. Ele poderia olhar Jesus fazendo tantas coisas, mas a visão foi exatamente essa: Jesus no meio dos candeeiros. E isso me chama muita atenção.
Porque os candeeiros, nós vimos, 7 candeeiros são as 7 igrejas. Diga assim, os candeeiros são as igrejas. Para você entender muito rápido minha analogia, 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha para essa pessoa bonita que está ao teu lado e fala assim, ó, você é santuário de Deus. Não, irmão, nem ele acreditou. Fala com fé, fala assim, ó, você é santuário de Deus. E fala assim, ó, o Espírito de Deus habita em você. Queridos, somos nós. Agora, olha o versículo 17, vamos lá. Porque a coisa não é tão boa assim. Ou é ótima, mas ela pode ser... Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o... Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o... Porque o santuário de Deus, que sois vós, é... Cutuca essa pessoa e fala assim, ó, você não tem direito de destruir o santuário de Deus, que é você. Queridos, isso é forte. E Deus, sabendo disso, Ele instrui. Mas por que eu falei isso? Porque nós sabemos que hoje a igreja somos nós. E aqui é importante, porque tem gente que usa esse jargão e fala, como a igreja sou eu não preciso ir para a igreja, porque a igreja sou eu, o Espírito habita em mim, então eu não preciso de igreja. Mentira do inferno, do capeta, querido. Você só pegou um pedacinho tentando adaptar a uma vontade sua. A igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala para nós estarmos congregai-vos. Agora, eu faço parte desse corpo como um membro, que o Espírito habita em mim. Mas junto um membro com outro membro, a gente forma o corpo. Então tem uma igreja como corpo, que é a igreja de Cristo, mas tem a igreja no individual, que sou eu e você, que nós carregamos o Espírito Santo. Amém? Como você não pode responder pelo teu irmão, hoje eu quero me dirigir muito a você, ao seu coração, como igreja de Cristo. Porque se a igreja somos nós, o candeeiro é a igreja, e Jesus estava no meio dos candeeiros, então eu posso afirmar com toda certeza que Jesus está no meio de nós, ensinando, instruindo, exortando. Amém? Amém, queridos? Agora, presta atenção. Se alguém destruir o santuário, é o versículo 17. Eu vejo que é possível destruir. Porque tem um se alguém. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E quando aqui Jesus acorda João, reanima, levanta, força. Você precisa escrever para as igrejas. Então eu quero trazer isso para nós. É Jesus escrevendo para mim e para você. Hoje nós seremos as igrejas de Jesus, porque é incrível, para todas as igrejas Jesus começa assim, ó: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação. É Jesus chegando para você e falando assim, ó: Nadesca, eu conheço você. O Alisson, eu conheço. Aninha, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece cada um de nós. Eu conheço. Diga assim: Jesus me conhece. Querido, Ele sabe da tua aflição, Ele sabe da tua obra, Ele sabe do teu zelo, Ele sabe da tua vontade. Jesus te conhece, ponto final. Para todas as igrejas, Ele começa falando assim: eu te conheço. De mim você não engana. Você pode enganar os outros. Eu te conheço. Mas Ele traz verdades, que é o que eu quero trazer para você. Então, como nós sabemos que nós podemos destruir o templo, e o templo sou eu, e eu sou a igreja, e Jesus Ele está no meio, cuidando da igreja, e quando Jesus está cuidando da igreja, Ele pede então para João escrever
mostrando os pontos fortes, mas também mostrando o ponto fraco. E você vai ver aquilo que te serve, aquilo que encaixa com você, aquilo que bate no teu coração. E a primeira que eu quero te mostrar é Éfeso, Apocalipse 2, versículo 2. Diz assim: olha como conheço as tuas obras. Está vendo? Jesus falando: Éfeso, ou igreja, que sou eu e você, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, o teu serviço, o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Você tem perseverança, eu conheço, e você suportaste prova por causa do meu nome, você não deixou se esmorecer. Querido, Jesus começa elogiando demais a igreja de Éfeso. Jesus olha para a igreja de Éfeso e começa listando: ó, cara, ó tua obra, ó, conheço teu trabalho, conheço tua perseverança, conheço porque você sofreu pelo meu nome. Versículo 6: tens contudo a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É Jesus dando crédito para a igreja de Éfeso, é Jesus pontuando os pontos fortes. Olha aqui para mim, é Jesus falando assim: Éfeso, você está de parabéns, a tua doutrina é saudável, a tua doutrina, a tua convicção, as tuas regras, aquilo que você aprendeu. E entenda isso, toda vez que eu falar a palavra doutrina aqui, eu estou falando de princípios, convicções que são bíblicos para as nossas vidas, amém? Doutrina, não estou falando doutrina de homens, eu estou falando doutrina de Deus, doutrina Bíblia, aquilo que nos rege como livro de fé e prática. Essa é doutrina, aquilo que a gente acredita que está escrito. E Éfeso era uma igreja que tinha doutrina. Diga: Éfeso tinha doutrina, viviam as regras, viviam as obras, era uma igreja que estava ali. Mas, versículo 4: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro, queridos, Éfeso era uma igreja que tem doutrina, que segue regras, que não aceita uma outra doutrina, que fala: ó, você quer, não, você é bandido, você não vai ensinar isso aqui não. É uma igreja que prega, que ministra, que trabalha, que serve. Mas Jesus, além de elogiar e pontuar, ele falou: porém, eu tenho contra você, que você perdeu o fogo, que você perdeu a paixão, que você não ama mais. Você é uma igreja que obedece, que tem uma doutrina saudável, mas aquele fogo, aquela paixão não faz mais parte do teu coração. Então, queridos, eu entendo que sim, que é possível trabalhar, é possível estar na igreja, que é possível cantar, pregar, estar em ministérios, ser fiel à doutrina e mesmo assim perder aquilo que é essencial, que é o nosso amor pela presença, que é o nosso amor por Jesus, que é a paixão que Jesus espera que eu e você nunca perdemos. Repita assim comigo: mesmo a gente guardando a doutrina, é possível perder o fogo, a paixão, o amor por Jesus. Amém? Culpa não está na doutrina. Doutrina é inegociável. Mas o que eu aprendo? Que doutrina, que palavra, sem paixão, sem amor, não está completo. Que Jesus não se agrada. Por isso, a carta para a igreja de Éfeso. Segunda igreja, Esmirna 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és, queridos, Esmirna era a igreja mais pobre, com mais dificuldades, talvez uma igreja que não tinha expressão, mas Jesus olha para ela e fala assim: ó, mas tu és rica,
Aos olhos dos homens, era uma igreja pobre. Aos olhos dos homens, era uma igreja que tinha dificuldade. Aos olhos dos homens, parece que ela não tinha tanta expressão. Mas aos olhos de Deus, o próprio Jesus fala assim, ó, você é rica. E conhece, Jesus começa falando, eu conheço as tuas obras. É Jesus falando para você, que eu conheço os teus dramas, eu conheço os teus conflitos, eu conheço as tuas dificuldades, eu sei às vezes dos problemas que você tem enfrentado. Agora, talvez seja por causa disso, que a gente é rico justamente porque a gente tem se permanecido fiel. Olha o versículo 10, talvez é um dos versículos mais citados, conhecidos, finalzinho do versículo 10, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Foi para essa igreja, uma igreja que aos olhos dos homens era pobre, mas Jesus identificava como uma igreja rica. Terceira igreja, Pérgamo, 2:13. Diga, Pérgamo. Terceira igreja, tá? Conheço o lugar em que habitas. De novo, ó, conheço. Pérgamo, eu estou vendo você. Eu sei do lugar que você habita. E eu sei que no lugar que você habita tem o trono de Satanás. Olha como Jesus começa para essa igreja. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Repita comigo, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Imagina Jesus olhar para você e falar assim, eu te conheço, e eu sei que você não negou o meu nome, e que você conservou a fé. Uau! Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Deixa eu te trazer algumas curiosidades. Pérgamo é a segunda maior cidade da Ásia, só perde para Éfeso, que era a capital. Pérgamo é uma cidade que construiu o primeiro templo a um império, a um imperador, a um homem. E a gente sabe que todo templo, toda adoração ao homem, toda idolatria é um trono de Satanás, que Deus abomina isso. Então, quando Jesus cita para João, anota aí, fala para Pérgamo que eu conheço a igreja, e que eu sei que mesmo numa cidade onde tinha um templo de Satanás, vocês abriram uma igreja. Mesmo no lugar que tinha adoração, que tinha o reinado de Satanás, vocês abriram uma igreja, e vocês não negaram a fé, vocês conservaram o meu nome, vocês permaneceram firmes. Uau! Mas havia um problema, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Diga, doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Diga, doutrina dos nicolaítas. Olha aqui, porque isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Eu estou falando de uma igreja que não negou a fé. Eu estou falando de uma igreja que mesmo onde tem o trono de Satanás, eles estavam ali firmes. E Jesus começa reconhecendo isso, elogiando isso. Mas Jesus condena algo. Falou, o problema é que, além de vocês não negarem a fé, vocês aceitam outra doutrina.
Vocês aceitam uma doutrina de Balaão e vocês aceitam também a doutrina de Nicolaítas dentro da igreja. O que isso representa para nós? Vamos lá. Querido, o inimigo ele quer destruir eu e você, esse é plano desde do Éden. Mas quando ele não consegue destruir eu e você, o que ele faz? Ele quer misturar. Como ele não consegue destruir, ele quer impor, ele quer misturar algumas coisas dentro do teu coração. Vou rasgar mais ainda isso aqui. Jesus sabe que você crê, que você acredita, que você tem fé nele. Pérgamo também tinha, ele reconhecia, o próprio Jesus reconheceu isso. O problema é que a fé não era só em Jesus. O problema é que a oração não era só em Jesus. O problema é que a doutrina, e você vê que a palavra usa doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas. Às vezes a gente vem e no domingo está aqui, a Ele a glória na igreja, a Ele a glória na igreja, e está adorando, e está orando, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, mas aí chega segunda, terça-feira, você faz oração para o São João, você vai na benzedeira pedir ajuda, porque falaram que se você for lá, ela vai curar. Ou seja, você tem fé em Jesus, você acredita em Jesus, mas você mistura, você crê, você tem outras convicções que estão no teu coração. E quando eu falo de Balaão, eu estou falando de uma referência daquilo que é um falso profeta. E aqui eu quero também trazer algo poderoso, porque, queridos, Balaão ele tem um dom incrível. Vou repetir, Balaão ele tem um dom incrível. Ele viu o anjo, ele escuta Deus. Mesmo ele sendo falso profeta, tudo aquilo que ele profetizou, realizou. Depois você estuda a história de Balaão, é na época de Balaque. Balaque contrata ele, fala assim, você precisa amaldiçoar esse povo, eu estou com medo do povo de Israel, eles são tudo à minha volta, manda uma maldição do céu para esse povo ser amaldiçoado. E Balaque quer pagar Balaão. É aquela história da jumentinha que ele está indo, aí a jumenta, ele bate na jumenta, de repente ele vê um anjo. Ou seja, ele tem o dom. Ele escuta Deus falando, o Senhor me falou, e ele profetiza tudo aquilo contrário ao que Balaque queria. E não foi só por uma vez, não. E tudo aquilo aconteceu. Mas a doutrina de Balaão, queridos, escuta isso. É eu trocar o espírito da profecia por um espírito de mamão. O espírito da profecia que vai determinar o final dos tempos, querida. A igreja vai fluir no espírito da profecia. E aqui é outra coisa também, porque você tem o dom profético, que você vê pastores e enfim, que fluem nisso, mas você tem a palavra profética. E a palavra profética, o profeta ele tem que conhecer muito a Bíblia, porque ele vai apontar o teu erro segundo a doutrina que está na Bíblia. Então uma coisa é eu ter uma revelação e falar, Deus está me mostrando que você vai, daqui 2 meses acontecer isso. Ok, você recebe essa palavra, ora, espera acontecer, e se acontecer você testemunha, e aí testificou. Outra coisa é você ter uma palavra profética, o dom profético de você, igual Natan chegou para Davi e falou assim, segundo aquilo que estava escrito, você desobedeceu, segundo aquilo que o Senhor me falou, segundo essa palavra, o que você está fazendo está errado. Agora, o que é essa doutrina de Balaão? É eu trocar essa poderosa ferramenta por aquilo que move o meu coração financeiramente, por benefícios, por reconhecimento. E essa igreja, Deus falou assim, você não negou a fé, você não negou o meu nome, você conserva, porém você aceita isso. E dos nicolaítas a Bíblia fala muito pouco, mas segundo os estudiosos foram
aqueles o qual incentivou os primeiros cristãos a prostituição, a imoralidade, a desviar do caminho correto. O que eu aprendo com essa igreja e o que eu quero trazer para você? Que não basta eu simplesmente crer de todo o meu coração que Jesus existe, é o Filho de Deus. O que Jesus quer e espera de mim é não só que a gente crê, mas que Ele seja o único Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem outro caminho, não tem outro Deus, não tem outra verdade. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Jesus é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tem muitos homens que foram de Deus, mulheres que foram de Deus. Eu quero chegar no céu, querido, eu quero dar um abraço em João, quero dar um abraço em Paulo, quero dar um abraço na Maria. Fala, Maria, você foi uma mulher incrível, você foi mãe de Jesus, mas o único que morreu e ressuscitou e que está vivo e que me dá direito de eu falar e que é um intercessor que está junto com o Pai é Jesus Cristo, e não tem outro Senhor que não seja Ele. E o problema é que a gente mistura, a gente aceita. Deixa eu continuar. Quarto, Tiatira 2:19. De novo, conheça as tuas obras. Querido, eu acho Tiatira incrível. Olha Jesus falando. Eu conheço as tuas obras, Tiatira, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Ou seja, querido, é Jesus falando assim, ei, conheço você. E começa a elogiar demais. Eu conheço o tanto que você está trabalhando, eu conheço a tua fé, o teu amor, e mais do que isso, o tanto que você está crescendo. Hoje eu vejo que o teu empenho, que a tua obra, que a tua fé, ela é maior do que antes. Tem mais obras, tem mais fé, tem mais amor do que antes. Uau! Tiatira, igreja cheia de amor, cheia de fé, cheio de fogo, cheio de fervor. Mas, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel. Querido, Jezabel representa um outro principado. Eu estou falando de uma igreja que Jesus elogia demais. Uma igreja que está crescendo, uma igreja que tem mais obras do que antes, uma igreja que tem mais fé do que antes, uma igreja que tem mais amor do que antes. Mas ela tolera Jezabel. Jezabel representa um principado, querido, muito ativo nessa geração, nesse tempo. Porque Jezabel é aquele principado que quer calar o profético, que quer manipular a igreja, que quer fazer a insubmissão, a rebeldia, que quer matar o sacerdócio, que quer tirar o poder, a autoridade do marido, do homem da casa. Eu nem preciso defender muito, querido. Se você olhar a nossa cultura woke que nós estamos promovendo, você vai enxergar isso que eu estou te falando. É algo que tem sustentado, que tem entrado nas famílias. Para quem não sabe, querido, Jezabel era uma rainha, ela era esposa do rei Acabe, e ela dominava, ela mandava, ela que fez Elias correr e ir para uma caverna. E agora Jesus, ele está alertando, porque ele está falando para essa igreja, fala assim, Tiatira, você é incrível. Tiatira, você é o contrário de Éfeso. Éfeso tinha doutrina, Éfeso não aceitava
não tolerava outros apóstolos, outros ensinos, outros falsos profetas, mas perderam o primeiro amor. Você te atira, você tem o primeiro amor, você tem fogo, você tem paixão, você tem obra, você tem fervor, mas você não tem doutrina, você tolera ensinos, princípios que divergem daquilo que eu tenho para você como igreja. E aqui para mim tem uma verdade muito grande, porque não adianta eu ser uma igreja cheia de amor, de paixão, de fogo, sem princípio, sem doutrina. Eu vou tolerar coisas que não é para eu tolerar, mas também não adianta eu ter princípios, ter doutrina e não ter o fogo, não ter paixão, porque eu não vou tolerar, mas eu não vou viver aquilo que Jesus quer. E aí ele fala: arrependa-te onde você caiu, volta às primeiras obras e ama de novo, volta ao teu primeiro amor. Diga assim comigo: Jesus não olha somente para aquilo que eu creio, mas Ele olha para aquilo que eu tolero. Uma igreja elogiada, mas aceitava, tolerava algo que Jesus abominava. Quinta igreja, Sardes 3:1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás... Não, misericórdia. Conheço as tuas obras, que tem nome do que vives e estás... É outra coisa muito real. A igreja sou eu, a igreja é você, é Jesus escrevendo para mim e para você, é Jesus alertando, nesse domingo, que hora? 8:30 da noite. Ei, você pode enganar o pastor, a esposa, o marido, a liderança, a igreja, a cidade, teus parentes, mas você não engana. Eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu coração. Você posta para todo mundo, você vai na igreja e fala para todo mundo, põe aquele sorriso. Para mim, querido, essa igreja, Sardes, é uma igreja de máscara. É uma igreja que coloca um sorriso, que vem no culto e fala: está tudo bem, está tudo certo, eu sou crente. E Jesus está olhando: eu conheço você, você está falando que você está vivo, mas você está morto, eu estou te vendo. E como isso, queridos, a gente se preocupa muito mais com a nossa reputação espiritual do que com a nossa realidade espiritual. A gente está muito mais preocupado em como as pessoas nos veem do que como Jesus nos vê. Então a gente está acabado, triste, destruído. Passa uma maquiagem na cara, dá um sorriso, faz uma foto linda. Não, essa não ficou boa. Faz 10 fotos, aí você escolhe a menos pior. Põe um filtro top e faz aquela postagem linda. Dia mais feliz da minha vida. E Jesus está lá: você tem cara que vive, mas você está morto. Queridos, é um alerta. É Jesus falando isso porque Ele ama eu e você. É Jesus falando isso porque Ele se importa comigo e com você. A gente não precisa de reputação de pessoas. A gente precisa ser reconhecido no céu como alguém autêntico. Querido, eu não estou falando para você... Enfim, você entendeu tudo que eu estou querendo dizer. Mas é uma igreja que nos ensina. É uma igreja que fala muito conosco. Porque hoje a gente é muito mais preocupado com a nossa aparência, com a nossa posição, com os títulos, com o microfone, com o serviço, com o que eu faço, aonde que eu faço, como eu chego, que roupa que eu vou, do que como está o nosso coração diante de Deus. E sim,
Você tem que se esforçar, querido, o melhor que você pode. Mas isso não pode ser um amuleto, uma ferramenta para você viver uma vida de falsidade. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por momentos, querido, que não é hora de você ser visto por ninguém. Porque é momento... Eclesiastes fala, tem tempo de chorar, tem tempo de rir. Tem tempo de vida, mas tem tempo de morte. Tem tempo de festa, mas tem tempo de velório, querido. Agora Jesus, Ele quer saber da verdade do nosso coração. O quanto que a gente ama Ele de verdade. O quanto que a gente é crente de verdade. O quanto a gente gosta de estar aqui de verdade. Amém. Então a pergunta não é como as pessoas me veem, mas como Jesus vê meu coração. O que Jesus, quando olha para mim, Ele vê? Sexta, Filadélfia 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, eu acho incrível também porque Jesus, de novo, eu conheço as tuas obras. E o próprio Jesus fala assim, ó, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Levanta a tua mão bem alto. Quero profetizar que o Senhor Jesus está colocando uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. E Jesus, Ele continua falando, mas eu vejo também que você tem pouca força. Ei, e está tudo bem. E está tudo bem. Por quê? O próprio Jesus fala, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome. Sabe o que eu aprendo, querido? Que pouca força não significa pouca importância. Vou repetir, pouca força não significa pouca importância. Tem gente que não se acha visto, tem gente que se acha pequeno, tem gente que se acha improvável, tem gente que não tem seguidor, tem gente, querido, qual que é o problema? Pouca força não significa pouca importância. O que importa é como Jesus te vê. Ele fala assim, ó, você tem pouca força, mas eu estou te vendo, eu conheço as suas obras, e eu estou vendo que você tem permanecido fiel, que você não tem negado as minhas palavras. É o que importa. Amém. De repente você pode dizer, Senhor, tem pouca força, mas Jesus está falando, mas você guardou a minha palavra. Deus, eu não tenho influência. Senhor, se eu fosse, se eu tivesse. Mas o Senhor está falando, não, mas você não negou o meu nome. Não importa aquilo que nós somos. Amém. Última, para a gente encerrar, Laodiceia. Queridos, Laodiceia é uma igreja que, se você talvez estivesse lá, seria a igreja que você escolheria para frequentar. Talvez fosse a melhor igreja. Talvez fosse a igreja mais bem vista na cidade. Mas é a única igreja que Jesus não pontua as qualidades. É a única igreja que Jesus não elogia. 15. Jesus conhece as tuas obras, Laodiceia. Mas ele já fala, mas você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois você diz, igreja de Laodiceia, que você é rica, que você é abastada, que você não precisa de coisa alguma,
Mas na verdade você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, para todas as igrejas, Jesus apontava um lado positivo, elogiava, e depois ele via. Mas para Laodiceia, ele nem cita. Você não vê aqui Jesus falando de falsa doutrina. Você não vê falando de Jezabel, dos nicolaítas. Você não vê falando de falso mestre. Você não vê ele falando que é uma igreja fraca, que tinha escândalo. Você não vê falando que era uma igreja pobre, que tinha necessidades, uma igreja perseguida. Não, o que Jesus fala é: você não é nem quente nem frio. Isso é algo muito poderoso, porque era uma igreja que se olhava no espelho, ela se via muito bem. Eu vou repetir. É uma igreja que olhava no espelho e ela olhava e falava assim: nossa, não me falta nada, eu estou rica, sou abastada, não preciso de coisa alguma. É uma igreja que é apaixonada nela mesma. É uma igreja que é autossuficiente, que não precisa mais de Deus. É uma igreja que aprendeu o sistema e ela prospera, ela cresce, ela flui por ela mesma. E aqui talvez esteja o grande desafio, queridos, para mim o grande desafio do cristão. Uau! Desceu uns... Deus me trouxe algo agora, nem foi no primeiro culto, ó, vem só vocês. Mas é o filho pródigo. Filho pródigo, quando ele sai, ele faz tudo que é errado, mas diz no texto: e caindo em si. Essa palavra para mim, ela é a chave de você voltar para o centro da vontade de Deus. O problema de Laodiceia é que eles não caíam em si. Eles não enxergavam. Eles olhavam, tá tudo certo. Eles olhavam: não, eu sou crente. Eles olhavam: não, eu já vou no culto. Eles olhavam: não, ixi, eu conheço essa palavra, eu conheço isso, eu jejuo. Não, é a pessoa que olha, querido, e ele já acostumou tanto que tá tudo bem. E por isso que a gente tem que orar. João capítulo 15 fala: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eu e você, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Mas às vezes a gente entra num lugar de Laodiceia, um lugar que a gente olha e fala assim: ó, a gente acostuma com a nossa situação, com o nosso evangelho, com o nosso linguajar, com a nossa adoração, e tá tudo certo, tá tudo bem. Não preciso mais. Autossuficiência. E talvez esse para mim seja um dos piores perigos. Versículo 19. Jesus concluindo as igrejas, ele fala assim, ó: eu repreendo e disciplina a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. A palavra que Jesus finaliza para as igrejas é: ei, candeeiros, igrejas no qual o Senhor caminha pelo meio, eu repreendo e disciplina quem eu amo. Eu aponto, eu dou direção, eu mostro, eu trago revelação, porque eu quero que vocês enxerguem que eu amo vocês. Querido, o Senhor está preparando uma noiva pura, santa, sem mácula, para Ele voltar. Ele é o noivo, nós somos a noiva. A palavra é essa, que o Senhor prepararia. Ele deixou a instrução para as igrejas, que somos nós. E sabe o que eu acho mais difícil da igreja de Laodiceia? É o próximo versículo, que a gente usa tanto: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Queridos, a gente usa muito isso para pregar o evangelho, para aceitar Jesus, e para mim está tudo bem. Vou continuar pregando ele para aceitar o evangelho. Para mim não tem problema nenhum nisso. Mas se você olhar o contexto do versículo, é Jesus falando para uma igreja: ei, você é a igreja, mas eu estou do lado de fora. Ei, você é a igreja, eu conheço as tuas obras. Você se acha boa, você se acha rica, você se acha abastada, mas eu estou do lado de fora. Eu estou batendo, pelo amor de Deus, deixa eu entrar nesse lugar, porque eu que sou o dono da igreja, estou do lado de fora. Agora, se você ouvir, se você se arrepender, se você abrir o teu coração, então eu vou entrar, eu vou cear com você, você comigo. E sabe o que é o melhor? Que quase todas as igrejas, Jesus termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Não é disse, porque o Espírito continua dizendo, o Espírito continua falando. O que ele está falando é: quem tem ouvidos, ouça, escuta, percebe. Quem tem ouvidos, olha que igreja que você é. Quem tem ouvidos, enxerga onde você está, qual é o momento. Tem os pontos fortes, glória a Deus, abraça, pega como elogio do próprio Deus. Mas tem os pontos fracos, quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito continua falando e ministrando aos nossos corações. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Hoje, as 7 igrejas, você entendeu que somos nós, mas talvez são 7 espelhos para a gente se enxergar. Eu vou repetir: as igrejas são espelhos para a gente se ver nesse lugar. A minha pergunta é outra. Imagina que Jesus agora está no céu, com uma caneta e com papel branco. E agora ele está escrevendo de novo uma carta anatesca, uma carta ao Ares, uma carta a Aníbal, uma carta ao pastor Alexandre, pastor Anice. O que Jesus escreveria na tua carta? Eu tenho certeza que Jesus começaria assim, ó: eu conheço você, eu conheço a tua obra, eu conheço as tuas guerras, eu conheço os teus dramas, eu estou vendo as tuas dificuldades, eu sou aquele que continuo passando no meio dos candeeiros, eu sou aquele que habita no meio da igreja, eu conheço sim você. E talvez ele olhe para você e fale: eu estou vendo a tua obra, eu estou vendo o teu amor, eu estou vendo a tua fé, eu estou vendo a tua dedicação, eu estou vendo o teu esforço. Querido, eu não sei o que ele vê, mas ele vê muita coisa boa, eu tenho certeza disso. Mas talvez ele tenha uma vírgula: contudo, tenho porém. E aí o que ele escreveria? O que ele colocaria? E é sobre isso que eu quero orar.